Vincent van Gogh é considerado um dos maiores pintores holandeses da história, se não o maior. Teve pouco sucesso durante sua vida, e era cercado de problemas psicológicos. Hoje veremos 5 curiosidades sobre Van Gogh. Vincent Willem van Gogh nasceu em Zundert, na Holanda, em 1853. Filho do pastor Theodorus van Gogh e de Ana Cornelius Carbentus, era o primeiro filho de 6 irmãos. Desde pequeno teve uma vida difícil, marcada pela pobreza, miséria e doenças. O seu irmão mais novo, Theo, foi uma figura primordial na sua vida, uma vez que o ajudou e esteve ao seu lado durante grande parte da vida. Vincent iniciou os estudos de maneira desarmônica, em diversas instituições. Foi um estudante regular e adquiriu o hábito da leitura, que o auxiliou no conhecimento informal durante toda a vida. Em 1881, sua família morava em Epten, na província de Brabant, e Vincent fazia desenhos ao ar livre. Seu irmão Theo trabalhava em Paris e apoiava Vincent financeiramente para que ele pudesse se concentrar em tempo integral à arte. Seus pais não apoiavam a sua vida de artista, que aos olhos deles, era sinônimo de fracasso social. Com 15 anos ele brigou com o pai e abandonou os estudos. No ano seguinte passa a trabalhar com um comerciante de artes, em Haia, na Holanda, por indicação de seu tio. Theo convida Vincent para morar com ele em Paris. Ele era o gerente dos negociantes de arte Goupil no Boulevard Montmartre. Apresentou seu irmão ao trabalho colorido de artistas modernos proeminentes como Claude Monet. Em seus primeiros anos como artista, Van Gogh concentrou-se principalmente no desenho. Suas primeiras pinturas ainda eram naturezas mortas e paisagens. Ele usou camponeses como modelos. Pintar retratos exigia prática e os modelos eram caros. O trabalho de Vincent tornou-se cada vez mais brilhante em Paris, sob a influência da arte moderna. Ele usou cores mais vivas e desenvolveu seu próprio estilo de pintura, com pinceladas fortes, generosas e rápidas. Os temas que pintou também mudaram, com trabalhadores rurais dando lugar a cafés e avenidas, o campo, ao longo do Sena e naturezas mortas florais. Ele também experimentou temas mais comerciais, como retratos. Ele pintou mais de 30 autorretratos. Ele também descobriu uma nova fonte de inspiração nas xilogravuras japonesas, que vendiam muito em Paris. A influência dos contornos arrojados, recortes e contrastes de cores nessas estampas, transparecia imediatamente em seu próprio trabalho. Dono de uma maneira única de conceber representações paisagísticas, ele parecia compreender os espaços de forma singularmente inventiva. Um excelente colorista, Van Gogh deixa ver em sua obra todas as cores das paisagens francesas reletidas pela luz do interior do país, sobretudo da região do Midi. Van Gogh tinha desenvolvido uma habilidade especial de trabalhar com o espaço e o tempo de uma forma única, e isso pode ser visto pela originalidade das representações criadas por ele. Todo o movimento proveniente de suas telas, suas cores inusitadas e seu olhar diferente em relação ao mundo visível, demonstram sua forma única de fazer arte. Durante sua vida, ele pintou aproximadamente 2.100 obras de arte, sendo que 860 delas eram pinturas a óleo. E incrivelmente a maioria delas foram feitas nos últimos 2 anos de sua vida. O maior valor já pago para uma pintura de Van Gogh foi de 82,5 milhões de dólares em um leilão para o retrato do Dr. Gachet. A pintura foi adquirida por um comprador japonês e atualmente está no Museu d'Orsay em Paris. Ao longo de sua vida, Vincent escreveu mais de 800 cartas, a maioria era para o seu irmão Theo, que também era seu amigo mais próximo. Publicadas pela primeira vez em 1914, as cartas de Van Gogh cativaram os amantes de sua arte por ilustrarem os momentos de felicidade criativa e angústia do artista. As cartas mostraram que além de ser um pintor icônico, Van Gogh também era um cronista talentoso, que escrevia sobre suas experiências emocionais e suas convicções religiosas e filosóficas. As correspondências do pintor foram traduzidas para o inglês e disponibilizadas online pelo Museu Van Gogh, a instituição que possui a maior coleção de obras do artista no mundo. Junto às cartas, às vezes ele também enviava ilustrações, muitas delas esboços de pinturas em andamento.
A coleção se inicia em 1872, com algumas notas escritas para Theo, até a última carta de Van Gogh para seu irmão, em julho de 1890. Além de apresentarem fatos pessoais sobre a vida do pintor, as cartas também indicam a progressão de sua carreira. Em 1888, Van Gogh muda-se para Arles, cidade ao sul da França, numa tentativa de encontrar a tão desejada realização profissional que vinha ao encontro da necessidade que ele tinha em buscar novas cores para sua vida e sua obra. Em Arles, Van Gogh aluga a parte direita de um prédio de 2 andares, a Casa Amarela. Nela os desejos de formar uma escola de arte ao lado do amigo e também pintor Paul Gauguin pulsavam em seu coração. Para esperar o amigo, Van Gogh pinta seu primeiro quadro dos Girassóis, numa tentativa de enfeitar a Casa Amarela, e quiçá seus sonhos. O vínculo entre Vincent e Gauguin foi efêmero e febril. As dificuldades cotidianas, o temperamento complicado de ambos e as diferentes formas como se relacionavam com a arte, causavam brigas gigantescas, chegando por vezes à agressão física, como comentado por ambos em cartas. Em um momento, Paul chegou a avisar ao companheiro que se afastaria, por considerar o ambiente hostil e limitante. Os relatos e as imensas cartas que trocou com o seu irmão dão conta de um homem com uma personalidade excêntrica. Vincent queixava-se ao irmão de seu humor instável e intenso, ora não conseguia fazer nada, e levantar da cama era uma tarefa árdua, ora tinha energia para pintar por dias seguidos sem pausa. Percebia a influência direta do uso de álcool nessas oscilações, mas não sentia ter controle para dosar o uso da substância. Separado do amigo, que decidiu partir, o neerlandês ficou drasticamente abalado, culminando no trágico episódio em que se automutila, retirando um pedaço da orelha e o entregando em um bordel. As pessoas ao redor não sabem, ao certo, o que houve. A história se espalhou como fofoca, recebendo uma série de outras interpretações e até mentiras. Mesmo após a recuperação, o pintor afirmou ao irmão, em carta, não lembrar daquela noite. Não há certeza do que aconteceu, por conta dos poucos registros que permanecem sobre a situação. O artista foi internado após a automutilação. A genialidade da sua arte não foi reconhecida no seu tempo, e até aos dias de hoje a medicina tem levantado várias hipóteses sobre o que estaria na base dos seus comportamentos bizarros. Ao longo de mais de uma centena de anos, cerca de 150 médicos tentaram perceber o que se passaria, afinal, na mente de Van Gogh. Em termos comportamentais, ele é descrito como um indivíduo impulsivo que ficava irritado e frustrado com facilidade. É ainda conhecido por relações de extrema dependência com as pessoas que considerava mais próximas de si, como são conhecidos os casos do irmão Theo, do pintor Gauguin, e das mulheres por quem se apaixonou. O artista possivelmente era bipolar, ou tinha um transtorno de personalidade limítrofe. Em junho de 1890, aos 37 anos, Vincent saiu para pintar uma tela ao ar livre, mas retornou agonizando por conta de um ferimento causado por um disparo de revólver contra seu peito. Morreu pouco tempo depois em decorrência do tiro, junto ao irmão caçula. Não houve testemunhas e a versão mais aceita e reproduzida do ocorrido é de que o pintor cometeu suicídio. Theo, que já se encontrava adoecido na época, por uma possível infecção por sífilis, teve uma piora no estado físico e psíquico e morreu meses depois do irmão. Por meio de Cristo que me